Olá, saudações cordiais a todos e todas. Eu sou Rui Mendes e, em nome da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, do Grupo de Sábios e da Anemosia Quântica, aqui estou para realizar uma videopalestra tratando de temas interessantes, como sempre. Em nosso encontro de hoje vamos tratar justamente do tema pena, inveja, vitimismo e covardia, os prelúdios da alta traição. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão sempre buscando sentir pena, sem entender o resultado que a pena vai gerar na vida delas. Antes de tudo, é importante que nós compreendamos que a pena se trata de um sentimento enorme de grande tristeza. Você pode sentir pena das outras pessoas e pode também sentir pena de você mesmo. Sentir pena das outras pessoas vai ter como resultado o desenvolvimento de um considerável complexo de superioridade, justamente porque ao ter pena das outras pessoas, ao invés de compreender o porquê elas estão na situação em que elas se encontram, você se coloca na posição de herói, de caridoso, aquele que presta ajuda às pessoas que estão piores do que ele. E é isso que acontece quando a gente tem pena das outras pessoas, ao invés de buscar compreender como elas criaram a situação através da qual elas estão vivendo, que faz com que as outras pessoas sintam pena. Quando eu tenho pena de mim mesmo, o resultado de ter pena de si mesmo é justamente a inveja. Quando é que eu tenho pena de mim mesmo? Quando eu não consigo ser feliz com as coisas que eu tenho ou com aquilo que eu sou. Então é aquela velha história, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Então a pessoa está o tempo todo mentalmente se comparando com aquilo que ela encontra na realidade fora dela mesma e confirmando os próprios prejuízos. Então o sentimento de pena ele tem esses dois resultados. A pena das pessoas gera o complexo de superioridade. A pena de si mesmo faz com que a pessoa viva em um estado de invejopatia, que é a patologia da inveja. E o que é a inveja, por sua vez? A inveja representa o desgosto pela felicidade dos outros, o desejo de possuir ou de ser aquilo que o outro tem ou aquilo que o outro é, e querer a felicidade alheia por fim. E isso graças à publicidade, graças ao cinema, graças à cultura de celebridade, é uma coisa bastante comum. As pessoas aceitam a inveja do outro como um meio de vida e também como uma inspiração para tentar ser feliz através da plástica que o outro desenvolveu para si mesmo. E isso faz com que a pessoa se sinta vítima da própria realidade, e passe a exercer o vitimismo, que por sua vez é considerado um transtorno paranoide de personalidade, onde a pessoa adota a postura de vítima, culpa os outros por condutas que por vezes são delas próprias, e também tenta despertar a compaixão das pessoas, ou a pena das outras pessoas também, para se defender dos supostos ataques de que ele é vítima. E no Brasil, principalmente, em Portugal, é parte do folclore cultural ser vítima. E hoje a gente vê isso chegar em extremos radicais, quando as pessoas querem eliminar os presídios, defender os bandidos, calar as vozes dissonantes do Ministério da Verdade, entre outras coisas que faz com que o vitimismo seja o lugar comum da maioria das pessoas. É muito mais fácil eu me sentir vítima do outro do que admitir a responsabilidade pelos meus próprios resultados. Uma vez que a pessoa se configura nessa frequência do vitimismo,
ela vai passar a agir com o tempo através daquilo que se faz chamar covardia, que por sua vez é a ausência de coragem e atitude caracterizada pelo temor, pela timidez ou pela falta de ousadia. Dizem também que a covardia ela pode ser caracterizada pela violência do mais forte contra o mais fraco. Mas o que a minha experiência de vida mostrou é que os fracos também praticam a covardia para tentarem ser felizes através da desgraça do outro. Então é comum pessoas infelizes que sentem felicidade ao ver que quem é feliz fica triste, fica decepcionado. E não se furtam a possibilidade de traírem, de serem covardes, justamente para obter a felicidade através disso. Então, uma vez que a pessoa sente pena de si mesmo, desenvolve a inveja, o vitimismo e passa a praticar a covardia, surge aquilo que então nós chamamos de traição, ou que estamos chamando aqui hoje de alta traição. Mas o que é a traição? A traição é justamente a quebra da fidelidade, é a deslealdade. Em palavras simples, dar uma facada nas costas daquele sujeito que confiou em você. O termo alta traição, ele surge justamente dentro do conceito de traição ao Estado, ou seja, terrorismo. Alta traição, então, seria um tipo de traição que realmente não pode acontecer e demanda punição exemplar. E dessa forma nós temos toda uma geração de pessoas que sentem pena de si mesmo e dos outros, que por sua vez acabam adquirindo o hábito da inveja, de querer ser feliz através da felicidade do outro. É isso que faz a televisão, o cinema, as redes sociais. Passam a existir em um perpétuo estado de vitimismo e faz com que todos estejam abertos à possibilidade de praticar covardia. E dessa forma temos toda uma geração de pessoas, principalmente jovens e mulheres, que vivem em um perpétuo estado de alta traição. E claro que tudo isso faz com que as pessoas estejam impossibilitadas de desenvolver a própria inteligência, a própria sabedoria, conectar-se com a espiritualidade, compreender as razões da própria existência. Eu me lembrei, enquanto eu estava fazendo o roteiro dessa nossa pequena videopalestra do dia de hoje, a primeira do ano de 2024, me lembrei de um amigo de infância que era um sujeito bastante aloprado e que hoje, quando eu me lembro das atitudes dele, nota-se que ele era um cara bastante mal intencionado. Ele gostava de provocar as pessoas, causar distúrbios, desgraças, discussões, entre outras coisas. E era uma pessoa que estava constantemente sempre pedindo desculpas. Ele gostava muito de pedir desculpas. Em um diálogo de 10 minutos, ele pedia desculpa umas 3 vezes por não haver entendido as coisas ou por interpretar elas mal, quando na verdade ele estava sempre buscando fazer isso. Se tornou uma característica da personalidade dele. Para cada solução encontrada, ele realmente tinha 10 novos problemas. E quando ele pedia desculpas, eu me lembro da frase que ele usava, que ele sempre dizia: olha, não foi intencional, eu nunca quis te prejudicar. E depois de grande, depois de velho, eu comecei a me dar conta do imenso abismo que existe entre as pessoas que não querem o mal de ninguém e as pessoas que realmente querem o bem do próximo. É raríssimo você encontrar pessoas que estão comprometidas com o bem ao próximo. E foi dessa maneira que eu compreendi como Satanás se acopla na aura das pessoas, justamente porque não querer o mal de ninguém não é o mesmo que querer o bem. Não digo de todo mundo, mas pelo menos de quem merece esse bem. Então, não querer o mal, quando a pessoa diz eu não quero o seu mal, isso não quer dizer que ela esteja comprometida com o seu bem.
E é desse tipo de pessoa que Satanás mais necessita, justamente por quê? Porque ao não estar comprometida com o mal, Satanás se esconde atrás daquela personalidade pacífica. E todo mal que aquela pessoa faz é sem querer, é digno de desculpa, mas a energia já foi criada, o trauma já foi criado, o prejuízo já foi perpetuado. Então lembrem-se disso, não querer o mal de ninguém não é garantia de salvação e nem qualidade, mérito ou virtude. Muito pelo contrário, a pessoa que repete que não deseja o mal é porque não tem a capacidade de se comprometer com o bem. E obviamente que as pessoas que estão comprometidas com o mal, e deixam isso claro, não são bons garotos propagandas para que Satanás possa realizar a sua obra, que é feita na calada da noite, que é feita na surdina. Né? A maioria das pessoas que são filhas de Satanás são justamente as mesmas que estão dentro das igrejas evangélicas adorando Jesus, que é um sujeito que está torturado numa cruz. E eu falo sempre, se você acreditar que um sujeito torturado numa cruz é o seu salvador, você vai ter sérios problemas psíquicos. Porque um sujeito que está torturado em uma cruz, ele precisa ser retirado dessa cruz e precisa ter as suas feridas curadas. Então veja como o cristianismo não deixa de ser uma forma de magia negra. Justamente porque a humanidade, principalmente as mulheres que trazem filhos para esse mundo depois de praticar sexo com os homens, ao não ser capaz de curar e sanar as feridas do homem crucificado e torturado na cruz, transforma esse ser em um herói e passa ele como garoto propaganda para que as crianças sigam aquele mesmo exemplo e permitam que a sociedade ou as pessoas transformem ele naquilo, um sujeito crucificado, impotente, numa cruz, com a promessa de ressuscitar em 3 dias. Porém, experimente ser crucificado, morto e torturado e morto, né, para ver se você ressuscita depois de 3 dias. Não ressuscita. E é dessa maneira que o mal habita o coração das pessoas que creem representar o bem e fazem isso através de um sujeito crucificado. Então, quando eu não me comprometo com o bem e me contento em apenas não querer o mal das pessoas, eu certamente estou criando a situação necessária para ser orientado por assediadores e obsessores espirituais. Desconectar-se do meu eu superior, do meu anjo da guarda, dos meus ancestrais, da minha missão de vida e da minha programação existencial. E é curioso porque a grande maioria, se não a totalidade das pessoas que se tratam ou que se trataram através da nemosia quântica, eu pude compreender que são pessoas as quais os ancestrais querem proteger, justamente porque estão indo por um caminho equivocado para com a própria existência, para com as próprias missões de vida e programação existencial. Então eu posso afirmar com certeza que todas as pessoas que utilizaram ou utilizam a anemosia quântica para tratar-se e para conectar-se com a espiritualidade, já vêm encaminhadas justamente porque os ancestrais delas entraram em contato com os meus ancestrais, que entraram em contato com a nossa Casa Real Sagrada e grupo de sábios, pelos quais essas pessoas estão sendo orientadas e protegidas, de maneira que a pessoa, a nível 3D, encontra o Rui Mendes, encontra o blog Médico Animósico, encontra o nosso canal em YouTube e conhece a anemosia quântica. Ainda assim, ter o remédio ou o tratamento perfeito não é garantia de êxito, justamente porque essas doenças como a pena, a inveja, o vitimismo e a covardia e a capacidade de traição se manifestam em diferentes graus e de diferentes formas em cada uma das pessoas. E por isso eu digo a todos sempre que o importante nessa vida é amar, confiar, perdoar, crer, conhecer, julgar e cobrar. Então veja que o amor é o início de tudo. E a cobrança, assim como o julgamento, é o resultado final das nossas obras. Se você fez uma boa obra na minha vida, ou se eu fiz uma boa obra na sua, certamente você vai julgar, ou eu vou julgar, que somos ambos boas pessoas. E vamos cobrar esse processo através da gratidão. Porém, se você se revela uma pessoa mau caráter, mentirosa, invejosa, com pena de si mesmo, vitimista e covarde, essa cobrança certamente virá de uma outra forma. E por isso dizem, né, que a semeadura
é livre, mas a colheita é obrigatória. Todos aqueles que plantam vento colhem tempestade. E por isso recomendo e aconselho a todos, independente de tratar-se ou não, comprometam-se com o bem. Não se contentem em não desejar o mal às pessoas, porque você faz isso por pura hipocrisia, justamente porque comprometer-se com o bem e praticar o bem, além de demandar um compromisso intenso, faz com que você tenha que gastar uma energia muito maior do que simplesmente não desejar algo. Então é como quando os cristãos dizem, eu vou orar por você. Quando a pessoa diz que vai orar por você, ela está deixando claro justamente que ela não é capaz de trabalhar por você, que ela não é capaz de amar você, de confiar em você. E por isso você vai ter que perdoar esse tipo de pessoa, que infelizmente é a grande maioria no nosso planeta, principalmente os jovens. E é por isso que, se você olhar para o espaço cósmico, a grande maioria desse espaço está feito de trevas, de energia e matéria obscura, que precisa evoluir até as sombras para um dia também poder ser luz. E esse é o processo que todos nós que estamos encarnados temos que desenvolver aqui ao longo da nossa vida encarnatória na realidade 3D. Sair das trevas e do caos, inspirar-se na luz e ser a sombra dessa luz até que nós possamos iluminar a nós mesmos, sem a necessidade de inspirar-se na luz dos outros, sempre correndo o risco de, ao inspirar-se na luz dos outros, estar vampirizando, porque é muito mais fácil eu me inspirar em algo que já existe do que ser algo totalmente original. E por isso que a meditação é tão importante e a yoga é tão importante. Porque é através dessas duas ferramentas que nós realizamos, primeiro, a unificação com isso que é a nossa realidade energética, vibratória, arquetípica, espiritual. E certamente, logo depois dessa reunificação, estaremos conectados com egrégoras, aonde esses valores como a pena, a inveja, o vitimismo e a covardia não vibram. E é disso que se trata o amor infinito. E é disso que se trata os planos da verdade. Tudo é energia e vibração. Amor infinito é a única verdade. Todo o resto é ilusão. Enquanto você não é capaz de vibrar em amor infinito ou iluminar a si mesmo, você certamente estará vivendo dentro de uma grande ilusão. E você acredita que é capaz de iluminar o seu intelecto, o seu coração e viver conectado com as egrégoras da inteligência superior da luz? Ou você ainda precisa de sombras e maquiagens para tentar esconder a sua obscuridade, o fato de que você vive em trevas profundas? Lembre-se que todos nós nascemos com as mesmas condições. Todos chegamos a esse planeta, independente de ser pobre ou ser rico, independente de nascer numa família abastada ou ser adotado. Todos nós chegamos aqui careca, sem dentes, sem saber falar, sem saber andar. E vamos precisar passar por esse processo de evolução através do amor que nós vamos receber das pessoas que as divindades colocarão nas nossas vidas para cuidar da gente e dar amor a gente. E por vezes, infelizmente, essas pessoas não são os nossos pais. Principalmente no Brasil, infelizmente, a grande maioria das famílias não vibra em amor, mas vibra em pena, em inveja, em vitimismo e covardia. E foi por isso que eu nasci, e foi por isso que eu trouxe a anemosia quântica para esse planeta, justamente para que as pessoas que encontram ou encontraram os mesmos problemas que eu encontrei na minha família, não estejam impedidas de serem felizes. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro do dia de hoje. Peço que, por favor, deem like, inscrevam-se no nosso canal e deixe aí nos comentários o que você achou, se você está de acordo, se você não concorda, porque dessa maneira o algoritmo entende que esse assunto é interessante e vai compartilhar esse conteúdo com pessoas que também estão em busca desse conhecimento. Agradeço a todos, desejo um excelente ano de 2024, seguiremos em contato e trabalhando. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.